vamos agradecer a Deus por mais este dia, que seja iluminado. Vamos agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho, e que Jesus nos abrace hoje, que a paz do Senhor nos envolva o nosso coração, neste momento em que estamos aqui, neste banquete, nesta manhã. Não é por acaso que nós estamos aqui. Há grandes bênçãos para a nossa vida que serão derramadas sobre cada um de nós. Vamos ter fé, vamos acreditar, pedindo a Jesus que nos dê sabedoria, que a gente possa compreender as mensagens edificantes, que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, refletir e seguir os ensinamentos do Cristo. Então, meus amigos, ouvindo esta melodia, vamos procurar uma posição agradável, relaxar o corpo físico, serenar a nossa mente. Por alguns minutos, vamos esquecer o mundo lá fora. Vamos nos conectar com Deus, com o nosso anjo guardião que sempre está conosco, inspirando e respirando profundamente. Vai soltando tudo que é ruim, deixa os pensamentos ruins passarem. Visualiza uma luz que te envolve. Esta luz é Jesus, que já está conosco. Então, vamos para a primeira mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 99. Ela diz o seguinte: não se predisponha a ver defeitos, criticar, falar de catástrofes, crises e problemas. Esses tipos de assunto, por serem tristes, queimam o coração de quem ouve, fazem sair chamas de pessimismo pela sua boca, expressão e gestos. Seja alegre e comunicativo, conserve as boas amizades, tenha ânimo e resistência nas crises e lutas. Acredite que é do seu tipo de agir que vem o bom êxito, não lhe faltando condições internas e disposição para vencer. Sustente o ânimo. O pessimista é como a fruta amarga à beira da estrada. Ninguém quer. É isso, meus amigos. Vamos evitar hoje. Somos imperfeitos, estamos aqui justamente para nos melhorar. Estamos neste corpo físico para uma transformação. Então, se hoje, pelo menos hoje, tentar não ver defeitos alheios, não criticar, não criar problemas, e sim soluções. Vamos pedir a Deus que nos dê essa força. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam
que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram, como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatia partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de ser unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada, representam umas para as outras. E a morte vai separá-las, tanto no céu como na terra. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos tentar entender um pouco aqui dessa passagem de hoje, do capítulo 4, né? Que fala sobre a reencarnação. Bom, o nosso título principal é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, não é isso? Então, quando Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele quis dizer que nós precisamos renascer várias vezes, espiritualmente e carnalmente. Isso é para que possamos evoluir o suficiente para conquistarmos o reino de Deus, que ele tanto pregou. Então, o nosso corpo físico, ele é apenas uma vestimenta material para a nossa alma. E essa veste, ela tem prazo de validade. É por isso que acaba. A gente nunca viu
um homem ou uma mulher eterna, convivendo aqui conosco. Então, o nosso espírito, ele é imortal, né? Quando nós desencarnamos, o nosso espírito segue o caminho dele. Quando deixamos essa vestimenta, que é esse corpo, aí sim, nós partimos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. E lá nós formamos grupos, nós formamos famílias, nós reencontramos aqueles que deixamos antes de reencarnarmos. E sempre, meus amigos, nós vamos nos unir nesse retorno com aqueles que nós temos mais afeição, a simpatia e semelhança de tendência. Então, quem foi bom aqui vai retornar para o mundo dos espíritos e vai procurar os espíritos bons também, que têm a mesma sintonia, mesma simpatia. Aqueles que só fez o mal também vão procurar esses espíritos que têm os mesmos pensamentos. Nós, quando reencarnamos, nós apenas nos separamos desses amigos espirituais. E essa separação, ela é momentânea. Quando nós chegamos lá, nós fazemos amizades, formamos grupos e famílias, mas quando a gente também retorna para o corpo físico, também fazemos novas amizades, né? Com os espíritos que já se encontram aqui. E nós reencarnamos também no meio daqueles que pode ser que tenham o mesmo gosto e simpatia, como também aqueles espíritos que a gente precisa passar por uma situação de aprendizado. Então, tem muita gente que pensa que a reencarnação separa os espíritos, mas é o contrário. Esses espíritos continuam unidos. Aqueles que continuaram lá no mundo espiritual, eles ajudam os que partiram. Pois o objetivo da reencarnação é a melhoria da humanidade, né? Kardec também fala aqui sobre a união das pessoas, desses espíritos. Então, a união e a afeição desses espíritos, agora reencarnados, vai depender do grau de simpatia anterior de vidas passadas. Pois se reencarnamos juntos, numa mesma família, é porque nós precisamos resgatar, né? Aqueles débitos que nós tivemos lá em vidas passadas. Esse é o principal objetivo, esse é o principal motivo de Deus permitir a união de espíritos antipáticos ou estranhos na família. Observem que sempre na nossa família tem alguém que a gente diz, meu Deus, não parece nem que é da família. Acontece muito isso, né? Então, é esse o objetivo. Não vamos dizer que a pessoa que está ali, às vezes é ela errada. Às vezes pode ser o restante da galera, que tem um débito com aquele espírito. E ele está ali justamente para ver se há uma conciliação entre ambos. Mas as pessoas que se ligam nesse mundo, vamos falar do nosso mundo aqui na Terra, né? As pessoas que se ligam
somente por interesse material. A gente também sabe que muita gente casa pensando em unir bens materiais, salários, né? Unir suas fortunas. Então, essas pessoas, esses espíritos, ao desencarnarem, eles serão separados. Por quê? Porque não havia uma afeição espiritual entre ambos. Foi apenas interesse. As afeições carnais se extinguem com a morte do corpo físico. Assim que um separar, tchau e bênção, cada um segue seu caminho. Já as afeições espirituais, por serem verdadeiras, elas continuarão no mundo dos espíritos. Porque os laços, os verdadeiros laços de família, não são os da consanguinidade, né? A palavra quase que não sai. Mas os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Então é isso que a gente tem que refletir hoje. Se tem alguém na nossa família ou amigo que convive conosco, um parente, que tem uma confusãozinha de vez em quando, vamos parar e pensar: o que eu posso fazer para que essa união melhore? Porque esta é a missão, né? É este o objetivo. Porque pode acontecer de um espírito vir, né? Esse espírito estranho, vir como uma prova, porque ele precisa conviver com aquela família. Mas também pode acontecer de que ele está ali até para melhorar aquele grupo. E ele melhorando aquele grupo familiar, ele também vai se melhorar. Então são dois objetivos pelo qual existe essa reencarnação. Nós só temos aqui agradecer a Deus por esta mensagem de hoje, que a gente possa refletir bastante, analisar, verificar os nossos atos, os nossos pensamentos, principalmente diante da família, dos amigos mais próximos, aquelas pessoas que se aproximam da gente, quem diz assim: pô, não fui com a cara dessa pessoa, meu espírito não bateu com o dela. A gente às vezes diz muito isso, mas sempre tem um porquê por trás. Nada na vida acontece por acaso. E nós estamos aqui justamente para essa transformação, né? E essa transformação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Se a gente muda, tudo ao nosso redor vai mudar. Pensemos nisso. Agora, unidos num só pensamento, vamos agradecer a Deus por mais um ensinamento, a Jesus, aos espíritos, aos bons espíritos que estão aqui, a toda a equipe espiritual que se faz presente, os encarnados e desencarnados que fazem parte, os que estão ouvindo. E vamos pedir, primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo. E pedir a Ele que nos dê força, coragem, aumente a nossa fé, nos dê sabedoria. Pedir a Deus e a Jesus que esteja sempre conosco, que nos ajude a encontrar realmente o reino de Deus, esse reino que já está dentro de cada um de nós, mas muitos ainda não encontraram.
tudo é devagar. Se estamos aqui, é porque ainda não chegou a hora. Mas vamos aos pouquinhos, aprendendo, melhorando de um lado, melhorando do outro. E tudo vai ficar bem. Vamos pedir a Jesus que derrame bênção sobre o nosso mundo, para todo o universo. Pedir a Jesus que toque em nosso coração, no coração dos nossos governantes, que tenha piedade e misericórdia daqueles que estão sofrendo nos hospitais, doentes, enfermos, os enfermos principalmente da alma. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: no momento de meu maior desespero, quando o pânico tomou conta de mim, aprendi que silenciar e fazer apenas o básico, respirar e deixar a tempestade passar, foi a cura, foi meu reencontro com a vida, recomeçando na fé, passo a passo. Eu entendi que estar vivo já é a oportunidade de novas vivências e alegrias. As plantas mais tenras se dobram à tempestade e depois se reerguem, enquanto as fortes se quebram e morrem. Então, cada dia é um recomeçar, que se pode plantar a colheita doce ou amarga. E as tempestades passadas nos ensinam a termos melhores escolhas e atitudes. Portanto, jogue fora os maus pensamentos, os maus sentimentos e traga para a vida o amor e a felicidade que quer em sua vida. Distribua ao próximo o que gostaria de receber e verá que a vida te tratará de volta, te trará de volta o bem que você distribuiu. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.